Faz um tempinho, né, que a gente não tem aula, uma semana praticamente. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas técnicas de integração, tá? Hoje a gente vai continuar a parte de integral por substituição que nós iniciamos na aula anterior e vamos falar de integração por partes, que é uma das principais técnicas aqui pra gente, tá? E antes da gente iniciar a aula, alguns avisos, tá? Hoje eu vou realizar a entrega das nossas provas, tá? No final da aula. No final da aula, vou ver se a gente termina a aula ali por volta das 18 horas, 18h10, por aí, assim, um pouquinho mais cedo, tá? Uma correção da última aula, que depois eu fui assistir a videoaula e eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, e teve um momento que eu falei que a derivada da tangente era secante vezes tangente e a derivada da secante era secante ao quadrado. Inclusive eu escrevi isso no quadro, né? Não sei se alguém percebeu, eu acho que alguém percebeu, né? Vocês são ralados, vocês percebem e não corrigem o nosso erro. É para corrigir, não tem problema não. Tá? Então, estou fazendo essa correção aqui, tá? Era o contrário, né? Eu falei uma coisa pensando em outra. A derivada da tangente é secante ao quadrado, a derivada secante, secante vezes tangente. Mas, enfim. E aí, quem assistiu o vídeo anterior, espero que veja esse vídeo da correção, né? Porque se assistir só o vídeo anterior, fica ruim. E sobre o nosso cronograma sofreu algumas mudanças por conta dos jogos da Copa, tá? Então hoje a gente está tendo aula. Dia 12 nós vamos ter aula novamente, a aula sobre aplicações, cálculo de volumes através de integrais, tá? Na aula do dia 14 nós vamos ter aula também, normalmente. Vai ser aplicações de trabalho, comprimento de arco e pressão. E no dia 19 vai ser a nossa revisão, tá bom? E a prova será no dia 21, tá? Deixa eu anotar aqui, terceira avaliação. Terceira avaliação será no dia 21/12. Ok? Então houve essa alteração aí no dia da aplicação da prova. A segunda chamada para quem faltar, por algum motivo justificável, será no dia 23. Tá? A segunda chamada. E a substitutiva se mantém, tá? No dia 28. Dia 28/12. Ok? Alguma dúvida? Isso porque a gente teve uma aula aí que nós não tivemos por conta dos jogos, tá bom? Bom, então se não tem dúvida, vamos para a aula de hoje, tá? Vamos para a nossa 28ª aula. Hoje a gente vai falar de integração por substituição, dar continuidade, né, a esse assunto que nós falamos na aula anterior. Falar de integração. Oi? Essa sexta-feira não tem monitoria por conta do jogo, né? Tá? Para vocês não, para as outras turmas vai ter. Então, aula do dia 28, tá? Aula do dia 28 não, desculpa. A nossa 28ª aula, integração por substituição e integração por parte. Hoje, 7 de dezembro de 2022, tá? Eu quero iniciar por alguns exemplos que nós não conseguimos resolver na aula anterior por conta do tempo, tá? E aí vamos começar pela letra A aí desse exemplo, tá? Lembrando que a ideia da substituição é você pegar uma parcela da tua função, uma parte da tua função, de forma que você substitui essa parte por uma outra variável, né? E aí você tem que encontrar diferencial e a gente sempre procura fazer essa substituição quando a gente visualiza a derivada da função que a gente vai escolher para ser a outra variável na função original, tá? Então tem que ter um pouquinho de atenção. Então, por exemplo, na letra A é a integral de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Tá? Então, nessa daí, o que a gente escolheria para ser a nossa outra função? Integral de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Tá? Então, o que a gente escolheria aqui como a nossa função, como a variável u?
escolhe aqui 1 mais x ao quadrado. Tá? Por quê? Porque quando eu calculo a diferencial, o du, derivo isso aqui, vai dar 2x dx. E aqui tem x dx. Tá bom? Então, eu posso dizer que isso aqui vai ser integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado, eu estou chamando de u. Tá bom? E x dx está bem aqui, ó. Se eu pegar esse 2 e passar dividindo, eu vou ter que du sobre 2 é igual a x dx. Ok? Então, no lugar de x dx, eu posso colocar aqui du sobre 2. Tá? Aí, esse 1 sobre 2 é constante, eu posso tirar ele da integral. Então, fica 1 sobre 2 vezes a integral de 1 sobre u du. E essa daqui a gente conhece, a primitiva dela. Né? Primitiva de 1 sobre u é o log natural do módulo de u. Não esquece do módulo, tá? Mais a constante de integração. Tá? Agora, o u é a 1 mais x ao quadrado. E 1 mais x ao quadrado sempre é positivo, independentemente do valor de x. Esse fator aqui sempre é positivo. Então, eu posso tirar esse módulo e dizer que isso aqui vai dar meio vezes o log natural de 1 mais x ao quadrado mais a constante de integração. Tá? Então, essa daqui é a integral indefinida ou a primitiva da função x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Alguma dúvida? Tá bom? Olha a outra, a letra B. Integral de x sobre 1 mais x à quarta dx. Bom? E essa daí? Aí observa agora que se você chamar o u de 1 mais x à quarta, quando você calcular o du, isso vai dar 4x ao cubo dx. E aí tu tens problema. Né? Tem problema porque aparece x ao cubo aqui, eu quero só o x. Então, o que a gente pode fazer? Alguma outra ideia? O que a gente pode fazer? Alguém? Alguma alma? Ouvi alguma coisa aí, x ao quadrado. Posso colocar esse x à quarta como x ao quadrado, concorda ou não? Sim ou não? E aí, agora se eu chamar de u o x ao quadrado, o du vai ser 2x dx. Certo? E aí vai ficar assim, ó. Integral de 1 sobre 1 mais o x ao quadrado, estou chamando de u. Então vai ficar u ao quadrado. Certo? E x dx, se eu pegar esse 2 e passar dividindo aqui, du sobre 2 vai ser x dx. Então, venho aqui no lugar do x dx, du sobre 2. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2, vou tirar da integral, de 1 sobre 1 mais u ao quadrado du. E qual é a primitiva de 1 sobre 1 mais u ao quadrado? A arco tangente de u, né? Então, isso aqui vai ser meio vezes a arco tangente de u mais a constante de integração. Tá? E como o u é a x ao quadrado, isso aqui vai dar arco tangente de x ao quadrado, meio da arco tangente de x ao quadrado, mais a constante de integração. Tá bom? Alguma dúvida? Tudo bem? E na letra C, x ao cubo vezes a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Integral disso aí. X ao cubo vezes a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado dx. Tá?
E essa daí? Qual é uma primitiva dela? Ou qual é a primitiva dela, né, nesse caso? Qual é a substituição aí que vocês tentariam? Qual substituição vocês tentariam? U igual a 1 mais x ao quadrado, sim ou não? A gente pode tentar essa. Só que quando a gente calcula o du, vai dar 2x dx. E aqui eu não tenho só o x, eu tenho x ao cubo. Porém, nesse caso, eu posso reescrever isso aqui assim, ó. Integral de x ao quadrado vezes a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado vezes x dx. Posso ou não posso? Porque x ao quadrado vezes x é x ao cubo. Não estou alterando nada ainda. E aí, quando eu faço substituição, olha só. Aqui vai ficar raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, que eu chamei de u. Então, raiz quadrada de u. X dx vai ser du sobre 2. Du sobre 2, ó. Du sobre 2 é x dx. E o x ao quadrado, professor, o que eu faço com ele? Eu venho bem aqui, ó, e eu posso dizer que o x ao quadrado é u menos 1. Ok? Alguma dúvida? Então, no lugar do x ao quadrado, eu vou colocar aqui u menos 1. Pronto. Tá? E agora, esse 1 sobre 2 eu posso tirar aqui do integrando. Então, vai ficar integral de u vezes a raiz de u. Vou logo reescrever a raiz de u como u elevado a meio, tá? Para facilitar. Menos 1 vezes raiz de u é u elevado a meio também. Du. Tá? Deu. Então, isso aqui vai ficar meio, a integral, u vezes u elevado a meio é u elevado a 3 sobre 2, menos u elevado a meio, deu. E essas daqui a gente consegue integrar facilmente. Certo? Isso aqui vai ser meio vezes u elevado a 3 sobre 2 mais 1 sobre 3 sobre 2 mais 1, menos u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1, mais a constante de integração. Tá bom? Aí tem que concluir isso aí, né? Bora concluir aqui. Então aquilo vai ficar igual meio vezes, aí ficou u elevado 3 meios mais 1, aqui ó, 3 meios mais 1 dá 5 meios, em cima e embaixo. Meio mais 1 dá 3 meios, em cima e embaixo, tá? Então fica u elevado a 5 meios sobre 5 meios menos u elevado a 3 meios sobre 3 meios. Tá? Então isso aqui vai dar igual, eu posso inverter isso aqui, né? Então isso aqui vai ficar 2/5 de u elevado a 5 sobre 2, faltou a constante de integração, menos 2/3 de u elevado a 3 sobre 2, mais a constante de integração. Tá? Então isso aqui vai dar, quando eu multiplicar esse com esse e esse com esse 2 vai cancelar com esses outros dois. Tá? Então vai ficar u elevado a 5 sobre 2 e aí eu vou logo substituir o u, que eu chamei de 1 mais x ao quadrado. Então aqui vai dar 1 mais x ao quadrado elevado a 5 sobre 2 sobre 5 menos 1 mais x ao quadrado elevado a 3 sobre 2 sobre 3 mais a constante. Então essa daqui é a primitiva daquela função x ao cubo vezes raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Beleza, tá?
Aí olha só, até agora a gente só trabalhou com integrais indefinidas. Aí pode surgir a dúvida, professor, e quando a integral for definida? Né? E aí quando a integral for definida, a gente vai usar esse teoremazinho aqui, ó. Considere duas funções definidas em um intervalo fechado AB. Se a função g for derivável e a g' for contínua no intervalo, e além disso a f for contínua na imagem de u igual a g de x, então isso aqui, essa integral definida vai ser igual a essa outra integral definida. Observa que aqui os limites de integração vão mudar. Anteriormente eu tinha intervalo de a até b, e como eu estou aplicando aqui a g na função f, fazendo a composição, aqui vai ser a g de a e a g de b. Na prática, o que vai acontecer? Quando eu faço a mudança de variável, por exemplo, aqui nesse exemplo, aqui, ó, eu fiz a mudança de variável, chamei o u de x ao quadrado, e aí eu reescrevi a minha integral original, que ficou assim, em uma outra variável, na variável u. Quando eu faço essa mudança, eu tenho que encontrar os novos limites de integração para a variável u. E como é que eu vou saber, professor, quais são esses novos limites de integração? Usando a mudança que eu fiz mesmo. Por exemplo, se aqui estiver variando de 1 até 2, então eu vejo, quando x for 1, quanto que o u vai valer? Aí eu coloco lá. Quando x for 2, quanto que o u vai valer? Aí eu coloco o resultado lá. Entendeu? Vou fazer um exemplo já para ficar mais claro. Mas a ideia vai ser você encontrar os novos limites de integração para a nova variável que você está trabalhando. Na verdade, você tem duas maneiras de fazer isso. Primeira maneira, você calcula logo os novos limites de integração, ou você calcula a primitiva como uma integral indefinida mesmo, normal, como a gente está fazendo, e depois você aplica a variação da primitiva nos limites de integração original. Tá bom? Você pode fazer das duas formas, são equivalentes. Então, olha só, vamos ver um exemplo. Letra A aí, ó. Integral definida de 0 a 4 da raiz quadrada de 2x mais 1 dx. Tá? Então, olha só. Qual é a mudança de variável que a gente pode fazer aí? Quem que eu posso chamar de u? 2x mais 1, certo? E aí, quando eu calculo du, du vai ser a derivada de 2x mais 1, que vai dar 2 dx. Ok? E aí, aqui eu já vou verificar logo quais são os novos limites de integração. Da seguinte maneira. Aqui eu estou variando o x de 0 a 4. Então, quando o x for 0, qual vai ser o valor de u? Aí você substitui o x por 0. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1 dá 1. Então, o u vai ser 1. Ok? Quando o x for 4, quanto que vai ser o u? 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. Então, quando o x for 4, o u vai ser 9. Pronto. Portanto, essa integral aqui, ó, de 0 a 4 da raiz de 2x mais 1 dx, ela vai ser igual a integral de 1 a 9, eu estou mudando a variável, da raiz quadrada de 2x mais 1, que eu estou chamando de u, e o dx é du sobre 2. Tá claro? Dx vai ser du sobre 2. Então, olha só. Eu mudei a variável, eu mudo logo os limites de integração. Tudo bem? Essa é a primeira opção que você pode fazer desse jeito. Se você quiser, você pode primeiro esquecer os limites de integração, encontrar a primitiva dessa função normalmente, como eu estava fazendo anteriormente, e no final você está falhando aqui, e no final que você encontrar a primitiva, você aplica o limite de integração, que o resultado tem que ser o mesmo. Alguma dúvida? Então vamos lá, então vamos resolver essa daqui. 1 sobre 2 é constante, sai da integral. Então eu vou integrar u elevado a meio, variando de 1 a 9, du. Tá? Então isso aqui vai dar meio, vezes u elevado a meio, a primitiva dela é u elevado a meio mais 1, que dá 3 sobre 2,
sobre 3 sobre 2. Isso aqui variando de 1 a 9. Tá claro? Então, isso vai dar... Isso resulta em meio vezes... Aí eu vou aplicar o 9 aqui. 9 elevado a 3 sobre 2. Aqui eu vou inverter logo, vai ficar 2 terços. Nove elevado a 3 sobre 2. Posso até fazer assim para melhorar. Vou colocar meio vezes... Eu vou inverter esse 2 terços e vou pegar só o U elevado a 3 sobre 2, variando de 1 a 9. Pronto. Vai ficar melhor. Tá? Então, meio vezes 2 terços vezes 9 elevado a 3 sobre 2 menos 1 elevado a 3 sobre 2. Tá? Aí esse aqui cancela com esse. Isso aqui fica 1 terço vezes... Aí 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. Então, fica 3 ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Menos 1. Né? 1 elevado a 3 sobre 2 é 1. Então, isso aqui vai dar 1 terço vezes... Esse 2 com esse 2 cancela. Então, fica 3 ao cubo, 27. Menos 1. 27 menos 1, 26 sobre 3. Tá bom? Ok? Alguma dúvida? Não, até pode ser o mesmo, mas tudo vai depender da mudança de variável que você vai fazer. Tá? Se você fizer a mudança de variável, em geral, os limites de integração vão mudar. Pode ser que aconteça que dê os mesmos? Pode. Aí não vai ter alteração, entendeu? Mas, em geral, os limites de integração mudam. Tá? E aí, aquilo que eu falei para vocês é o seguinte, ó, essa é a primeira maneira que vocês podem fazer. A segunda maneira, que é equivalente, obviamente, é você fazer o seguinte, ó, é você encontrar a primitiva da raiz de 2x mais 1 dx, esquecendo os limites de integração. Tá? Como é que ficaria, professor? Chamo o U de 2x mais 1, du vai ser 2dx, e aí quando tu calcular isso aqui, esquecendo os limites de integração, vai ficar integral da raiz de U, o dx vai ser du sobre 2. Du sobre 2. Tá? Então, esse meio sai, vezes a primitiva de U elevado a meio, du. Então, isso aqui vai ficar meio, vezes U elevado a 3 sobre 2, sobre 3 sobre 2, mais a constante de integração. Então, isso aqui vai dar, esse meio com esse meio cancela, então vai ficar 1 terço vezes o U, que eu chamei de 2x mais 1. 2x mais 1 elevado a 3 sobre 2, mais a constante de integração. Encontrou a primitiva. Agora, tu vai calcular essa primitiva variando de 0 a 4. Lembrando que quando eu fizer a variação aqui, essa constante vai cancelar com ela mesma. Vai aparecer uma vez ela, menos ela. Então, vai cancelar. Então, na verdade, você vai variar só isso aqui. Tá? Aí, quando você colocar o 4, aqui vai ficar 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Vai dar 9 elevado a 3 sobre 2. Ah, tinha um terço aqui que eu esqueci, né? 9 elevado a 3 sobre 2. E quando você colocar o 0, 2 vezes 0, 0, vai sobrar 1 elevado a 3 sobre 2, que é exatamente isso aqui. Ó. Então, o resultado vai dar o mesmo. Ok? Tá bom? Então, vocês ficam livres para fazer como vocês quiserem. Claro, da forma correta, é óbvio. Você pode fazer assim, encontrando primeiro logo os limites de integração, ou você pode primeiro encontrar a primitiva geral e depois variar essa primitiva nos limites de integração. Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo certo, né? Olha só, aí temos outros exemplos aí. Vou fazer a letra B. Log natural de x sobre x, integral de log natural de x sobre x, variando de 1 a e. De 1 a e. Isso aqui vocês já anotaram, né?
Vou apagar. Então, letra B, integral de 1 até e do log natural de x sobre x dx. Tá? Então, vamos lá. Quem que a gente pode chamar de u aqui? Tentem sempre escolher como a nova variável alguém que, quando você derivar, a derivada dela vai aparecer na função original. Que essa é a ideia da substituição. É tu escolher um fator que, quando tu deriva esse fator, ele já apareça. Então, quem é que eu posso escolher aqui? O log natural de x. Né? O log natural de x. Porque quando eu derivar o log natural de x, derivado do log natural é 1 sobre x dx. E está aqui, ó, 1 sobre x dx. Tá bom? E aí, ó, bora calcular logo os novos limites de integração. Quando x é 1, o u vai ser o log natural de 1, que dá 0. Certo? Quando x é e, o u vai ser o log natural de e, que dá... Log natural de e? 1, né? Que é o log de e na base e. Log natural, a base é e. Então, log de e na base e é 1. Então, essa integral vai ficar integral, quando x é 1, o u é 0. Então, de 0. Quando x é e, o u é 1. Então, de 0 a 1. Log natural, eu estou chamando de u. E 1 sobre x dx é o du. Então, du. Pronto. Então, aquela integral que era difícil, agora se tornou essa aqui, que é bem facinho. Tá? Então, isso aqui vai ficar igual. Primitiva de u ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 1. Tá? Então, isso aqui vai dar 1 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2, que vai dar meio. Pronto. Ok? Então, o resultado dessa integral aí é meio. Vou deixar essas duas aqui para vocês brincarem, para eu poder falar logo de... Tem mais uma coisa de substituição para falar, e eu quero falar logo de integração por partes, tá? Vou deixar essas duas aqui, ó. Essa daqui, a substituição, a letra C. A substituição você faz u igual a 1 sobre x, tá? Por que, professor? U igual a 1 sobre x. Porque quando eu derivo 1 sobre x, qual é a derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre x ao quadrado. Que está aqui, ó. 1 sobre x ao quadrado. Dx. Tá? Aí o menos você tira da integral. Vou deixar essa para vocês fazerem. E essa daqui, a substituição, você chama de u, o seno de x. Observa que aqui é cosseno vezes o seno do seno de x. Esse seno de x está dentro do argumento do outro seno. Tá bom? Então você vai chamar de u, o seno de x. Por quê, professor? Porque quando tu deriva o seno, vai aparecer o quê? Cosseno dx. Pronto, acabou. Tá bom? Então vai ficar simplesmente uma integral do seno de u. Pronto, morreu, tá? Deixa eu falar desse resultado aqui, ó. Um resultado importante, ele facilita a nossa vida em alguns casos, que é o seguinte, ó. Considere uma função contínua em um intervalo de menos a até a. Tá? Se essa função for ímpar, a integral de menos a até a vai ser 0. Se a função for par, a integral de menos a até a vai ser igual ao dobro da integral de 0 a a. Por que que isso acontece, professor? Por que que isso é verdade? Só uma explicação, não vou demonstrar, só uma explicação geométrica para vocês entenderem. Tá? Quando a função é ímpar, ela é simétrica em relação à origem. Por exemplo, a x ao cubo. A x ao cubo é ímpar. Então, o gráfico dela faz algo assim, ó. Aí, suponha que você esteja querendo integrar essa função de menos a até a. Geometricamente, o que vai ser a integral nessa parte do 0 até o a integral da função f? Vai ser a área abaixo do gráfico da função e entre as retas x igual a 0, x igual a a e o eixo das abscissas. Certo? Isso para esse lado. E para o outro lado, vai ser menos essa área. Concorda ou não? Então aqui, quando eu integro de menos a até a, eu vou ter essa área positiva mais essa área negativa. Quanto é que vai dar? 0. Tá claro?
Então, se você observa que uma função é ímpar em um intervalo dessa maneira, de menos a até a, se ela for ímpar, essa integral vai ser 0. E se ela for par, professor? Se ela for par, por exemplo, a função x ao quadrado, ela é par. Se eu pegar um intervalo aqui de menos a até a. Então, quando eu calculo a integral de menos a até 0, eu vou obter essa área. Quando eu calculo a integral de 0 até a, eu vou obter essa outra área. E por simetria, porque ela é simétrica em relação ao eixo das ordenadas, por que ela é simétrica? Porque ela é par. Tá bom? Então, por simetria, essa área vai ser igual a essa. Então, se eu quero calcular a integral daqui até aqui, basta eu calcular a integral do 0 até a e multiplicar por 2. Tá claro? Por isso, esse resultado aqui, é claro, tem uma demonstração, mas aqui só uma explicação geométrica de alguns exemplos pontuais, tá? Mas lá nas notas de aula, se não me engano, está demonstrado tudo bonitinho para vocês. Então, se a função for ímpar, a integral de menos a até a vai ser 0. Se a função for par, a integral de menos a até a vai ser o dobro da integral de 0 a a. Ok? Belezinha? E aí eu deixo esses dois exemplos para vocês fazerem. Aqui basta verificar se a função é par ou se ela é ímpar, tá? Essa de baixo aqui ela vai ser par, essa de cima ela vai ser ímpar. Então, portanto, essa de cima aqui, ela é sendo ímpar, então a integral de menos 1 a 1 dela vai ser 0. Tá bom? E essa outra aqui eu deixo para vocês verificarem. Isso aí. Bom, vamos falar de integração por partes, que é um tópico crucial para o nosso curso, tá? Bom, a técnica de integração por partes, ela provém da regra da derivada do produto de duas funções, tá? Olha só, essa regrinha aqui é a regra que a gente conhece como a regra da derivada do produto de duas funções. Então, se eu pego as funções f e g e derivo elas, pela regra do produto, isso vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ok? Então, imagina que essas duas funções são deriváveis em um certo intervalo i. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou integrar essa equação nesse intervalo i. Ok? Vou integrar agora essa equação. Quando eu integro, então aplico a integral de um lado, aplico a integral do outro lado. Pergunto para vocês, o que vai acontecer nesse lado esquerdo aqui dessa equação? Eu peguei uma função, o produto de duas funções, derivei e depois integrei. O que vai resultar aqui no lado esquerdo? Se eu pego uma função, derivo ela e depois integro ela, o que acontece? Eu volto para a função original, pelo teorema fundamental do cálculo. Ok? Então, desse lado esquerdo, vai aparecer a função f de x vezes a g de x. Certo? E do lado direito? Do lado direito, eu posso usar as propriedades de integrais e posso dividir essa integral da soma como uma soma de integrais. Tudo bem até aí? E aí, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou pegar esse fator e vou jogar para o outro lado subtraindo. Quando eu faço isso, eu obtenho essa equação. A integral de f de x vezes a derivada da g de x vai ser igual ao produto das duas funções menos a integral da derivada da f vezes a g. E essa é a formulazinha que a gente conhece por fórmula de integração por partes. Tá? Eu estou efetuando estou trabalhando com duas partes. Primeiro, o produto das duas funções e depois uma nova integral. Então, observa, para você usar a integração por partes, você vai ter que cair em uma outra integral. E a ideia é que essa outra integral você saiba integrar. De nada adianta tu chegar numa outra integral que tu não sabe fazer. Só que às vezes tu vai chegar numa outra integral que realmente tu não sabe resolver. Então tu tens que tentar integrar ela novamente, ou por substituição, ou novamente por integração por partes, ou outra técnica que vocês venham ver, venham estudar. Ok? E aí, alguns gostam de trabalhar com uma outra notação. Gostam de fazer assim, ó. Gostam de chamar a f de x como uma função u e essa g de x como uma função v. Né? Então, se eu derivar a u,
calcular a diferencial aqui, ó, du vai ser f' de x dx, e o dv, diferencial de v, vai ser a g' de x dx. E, portanto, eu posso reescrever essa equação de cima como essa aqui de baixo. A integral de u dv vai ser igual a u vezes v menos a integral de v du. Tá claro? Tudo bem? Vocês que são estudiosos, com certeza já viram algo do tipo, né? Por aí. Tá? Então, assim, vamos resolver exemplos que com exemplos a gente consegue tirar as dúvidas. Por exemplo, letra A. Determine a integral de x vezes cosseno de x dx. Tá? Observe que eu tenho um produto aí de funções. Tá? A integral de x vezes o cosseno de x dx. Aí, olha lá. Antes disso, deixa eu colocar a formulazinha da integração por partes aqui em cima para a gente lembrar dela. Integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Tá bom? Então, essa daqui é a formulazinha para a gente utilizar ela. E se você esquecer dela, você já sabe que ela provém da derivada do produto. Então, é só você fazer aquele passo a passo ali que a gente fez. Pega a regra do produto, integra ela, né, e passa um dos fatores para o outro lado. Pronto, você chega na fórmula de integração por partes. Tá? E você pode usar essa notação, u, v, du, dv, ou pode usar aquela outra notação, isso aí tanto faz. Tá? Fiquem à vontade para trabalhar como vocês quiserem. Da maneira correta, obviamente, né? Então, integral de x vezes cosseno de x. Tá? Então, olha só. A ideia vai ser o seguinte. Eu tenho duas funções. Tenho um produto de duas funções. Né? E aqui eu também. Então, eu vou escolher uma dessas funções como a função u e a outra parte como dv. Diferencial da outra função v. E aqui, essa u, eu vou ter que derivar ela. E essa dv aqui que eu encontrar, eu vou ter que encontrar a primitiva dela. Então, a primeira dica é, você tem que escolher como dv uma função que você saiba primitivar, que você saiba integrar. Porque se tu não souber integrar a função que tu vai escolher, tu não sai do lugar. Tá claro? Então, olha só. Eu vou escolher aqui, nesse caso, como a função u, o x, e como dv, o restante, cosseno de x, dx. Tudo bem? E aí, quando eu derivar a função u, ou seja, quando eu calcular a diferencial, a du, derivada de x é quem? 1 dx. Certo? E aí, eu tenho que integrar a cosseno. Tenho que encontrar a primitiva da cosseno. Quem é a primitiva da cosseno? Seno. Então, a v vai ser a seno de x. Então, olha só, escolhi essa daqui como a u e essa daqui como dv. Essa eu derivo e essa eu integro. Ok? Alguma dúvida até aí? E aí agora eu vou aplicar a fórmula. Tá? Como é que vai ficar a aplicação da fórmula? Vai ficar assim, ó. Integral de x vezes o cosseno de x dx. Olha só, essa daqui é a u, essa daqui é a dv. Então, pela fórmula, quem é que vai aparecer? U vezes v. A u é x e a v é seno x. Então, aqui vai aparecer x vezes o seno de x. Tudo bem até aí? Menos, não esquece que é menos. Já viu muita gente colocando mais aqui e erra. Já errou, colocou mais, já errou. Menos a integral da v, quem é a v? Seno de x. Du, quem é a du? 1 dx, que é dx. Pronto, tá aqui, ó. Tá bom? Aí, olha só o que vai aparecer. X vezes seno de x, aqui não tem nada para mexer. E essa integralzinha aqui é bem facinho. Qual é a integral, ou a primitiva de seno de x? Menos cosseno de x, mais a constante de integração. Então, isso aqui vai dar x vezes o seno de x, mais
cosseno de x mais a constante de integração. Pronto. Então, essa daqui é a primitiva de x cosseno x dx. Alguma dúvida? Então, a ideia vai ser essa. Vai ser você escolher uma função para ser a u, a outra parcela para ser a diferencial da função v, e aí uma você deriva e a outra você integra. Alguma dúvida? Professor, como é que eu vou saber qual das funções eu tenho que escolher? Não sei. Escolhe uma. Em geral, você escolhe uma, tenta fazer. Se não der certo, tenta outra. Se não der certo, tenta outra técnica. Se não der certo, aí não sei. Aí vem com os monitores aí, usa uma calculadora, né? Só não pode na hora da prova, né? Beleza, beleza. E assim, é claro que a nossa vontade, o nosso sonho era que quando a gente aplicasse a integração por partes, aqui sempre aparecesse uma primitiva imediata. Mas isso nem sempre acontece. Por vezes, várias vezes, talvez até na maioria das vezes, vai aparecer aqui uma integral que não vai ser imediata. Então, tu tens que usar alguma outra técnica nela. Tá bom? Mas a gente vai fazer vários exemplos ainda na aula de hoje. Olha lá, letra B. Passar aqui. Letra B. Integral de x ao quadrado vezes o seno de x dx. Tá? Então vamos lá. Quem que a gente vai escolher para ser a u e quem que a gente vai escolher para ser o dv? Vamos lá. A u a gente pode escolher como a x ao quadrado. Tá? E a dv vai ser o seno de x dx, portanto. Tá? E aí, a de cima eu derivo. Quem que vai ser o du? 2x dx. E quem que vai ser a v? Aqui eu tenho que integrar. Quem que é a primitiva da seno de x? Menos cosseno de x. Tudo bem? Então, pela regra de integração por partes, isso aqui vai ser igual u vezes v, então vai ficar menos x ao quadrado vezes cosseno de x. Isso aqui é a u. Isso aqui é a u. Isso aqui é a v. Menos a integral de v du. Então, menos cosseno x e o du é 2x dx. Isso aqui menos a integral de v du. Tá claro? Tudo bem até aí? Então, como é que vai ficar? Vai ficar igual a menos x ao quadrado cosseno x, menos e menos, mais, se 2 constante sai para cá, vezes integral de x vezes o cosseno de x dx. Aí, olha só. Tu chegou numa outra integral aqui que tu não sabes qual é a primitiva imediata. Então, se tu não tivesse feito a letra A, porque essa daqui é a letra A. Se você não tivesse feito ainda a letra A, quando você chegasse bem aqui, você teria que resolver essa integral novamente, usando integração por partes. Tá bom? Só que como a gente já resolveu a letra A, a gente sabe que a primitiva de x cosseno de x é x seno x mais cosseno x. Então, eu posso vir substituir bem aqui logo, de acordo com o item A, tá? Pelo item A. Então, isso vai ser menos x ao quadrado cosseno x mais 2 vezes, não esquece do parêntese. Muita gente erra parêntese, tá? Esquece do parêntese. Essa primitiva é x seno x mais cosseno x, tá? E mais a constante de integração aqui no final. Tá bom? Se você não colocar o parêntese, você vai estar dizendo que esse 2 está multiplicando só esse x seno x. Tá errado. Tá bom? Na verdade, é tudo isso aqui que o 2 está multiplicando. Então, isso vai ser menos x ao quadrado cosseno x mais... Oi? Aqui, só se você considerar esse c como essa constante aqui, tá? Se eu colocar esse c dentro do parêntese, não é necessário nesse caso. Porque depois eu vou multiplicar esse 2 vezes essa c. E eu posso dizer que 2c é uma outra constante.
entendeu? Então a constante você pode sempre colocar aqui no final mesmo. Tá? Então aqui 2x seno de x mais 2 cosseno x mais a constante de integração. Pronto. Então essa daqui é a primitiva dessa daqui. X ao quadrado vezes o seno de x. Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Então tá. Então vou passando. E a da arco tangente? Primitiva da arco tangente. Ah, professor, é 1 mais x ao quadrado. 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Não, né? A derivada da arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Mas a integral, a primitiva dela, a gente não sabe ainda. Tá? Primitiva da arco tangente de x dx. Então vamos lá. Quem que a gente vai chamar para ser o u? E quem que a gente vai chamar para ser a diferencial de v? dv. Olha só. O dv eu não tenho que integrar. Então tu não podes escolher o dv como arco tangente. Porque é justamente o que tu queres fazer. Tu queres integrar arco tangente. Se escolher o dv como arco tangente, tu não sai do lugar. Então, a u tu tem que escolher como arco tangente. E a dv, tu vai escolher como se fosse 1 dx, a constante igual a 1, certo? Tá bom? E aí, quando tu derivares o du, a u, calcular o du, derivada da arco tangente, 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Certo? Tudo bem? E primitiva de 1 é x. Certo? Então, isso aqui vai ser igual a u vezes v, então x vezes a arco tangente de x, menos a integral de v du. Então, x vezes 1 sobre 1 mais x ao quadrado, então vai ficar x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Bom, então chega nisso aqui. Tá claro? Alguma dúvida? Sim ou não? Tudo certo. Então, isso aqui vai ser igual a x vezes a arco tangente de x. Aí, quando tu chega bem aqui, tem primitiva imediata? Não, professor. Então, tu tens que integrar isso aqui também. E essa daqui sai por qual técnica? Substituição, que foi exatamente a questão da letra A, né? No início da nossa aula. Aqui, ó. Letra A. X sobre 1 mais x ao quadrado. Deixa eu ver quanto é que dá, que eu nem lembro. Dá meio vezes o log natural de 1 mais x ao quadrado. Tá? Então, menos, isso aqui vai dar meio vezes o log natural de 1 mais x ao quadrado mais a constante de integração. Pronto. Então, a primitiva aqui de arco tangente de x vai ser x vezes arco tangente de x menos meio do log natural de 1 mais x ao quadrado mais a constante de integração. Ou seja, se tu pegar esse troço todinho aqui e derivar, o resultado tem que dar a arco tangente de x. Tá bom? Ok? Beleza. E essa aqui, ó. P a quinta vezes o log natural de P dp. Quem que tu escolhe aí para ser a U e para ser a diferencial de V, dV? Olha só, se tu escolher a dV como log natural, tu vai ter que integrar. Tu sabes a integral da log natural?
Não. Tu sabe que a derivada é 1 sobre x, mas a integral tu não sabe ainda. Daqui a pouco a gente vai fazer ela. Sai por integração por partes também, tá? Então, aqui, a u eu tenho que escolher logo como uma log natural, porque eu vou derivar ela, e derivar ela eu sei. E a dv eu vou escolher como p a quinta dp. E essa eu sei integrar. Então, du vai ser derivada log natural de p é 1 sobre p dp. E a v vai ser primitiva de p a quinta é p a sexta sobre 6. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a u vezes v. Então, p a sexta sobre 6 vezes a log natural de p, menos a integral de v du. P a sexta sobre 6 vezes 1 sobre p dp. Aí olha que bacana. Esse p a sexta com esse p se torna p a quinta. E p a quinta eu sei integrar. Tá? Então, isso aqui vai dar p a sexta sobre 6 vezes a log natural de p. Esse 1 sexto aqui, ó, eu posso tirar da integral. Então, vai ficar menos 1 sobre 6 vezes a integral de p a quinta dp. Tá? Então, isso aqui vai dar p a sexta vezes o log natural de p sobre 6, menos 1 sexto vezes primitiva de p a quinta, p a sexta sobre 6, mais a constante de integração. E, portanto, o resultado aqui vai dar p a sexta vezes o log natural de p sobre 6, menos 1 vezes p a sexta dá p a sexta, 6 vezes 6 dá 36, mais a constante de integração. Então, a primitiva de p a quinta vezes o log natural de p é p a sexta log natural de p sobre 6, menos p a sexta sobre 36 mais 6. Constante de integração. Ok? Tá claro isso, gente? Vocês estão entendendo? Não? Sim ou não? Sim? Mais ou menos? Tá, quer que eu repita essa? Posso repetir, não tem problema. De novo. Então vamos lá. Olha só. Para eu escolher como a função que vai fazer o papel de dv, eu não posso escolher uma função que eu não saiba integrar. Eu tenho que escolher uma que eu saiba integrar. Por isso que eu não escolhi a dv como a log natural. Por quê? Porque eu não sei a integral da log natural ainda. Eu sei a derivada. A derivada da log natural é 1 sobre x. Mas a primitiva dela eu ainda não sei. Tá? Então, por isso eu escolhi como dv a p a quinta dp. Por quê? Porque essa daqui eu sei primitivar. Qual é a primitiva de p a quinta? É p a sexta sobre 6. Ok? E quando eu escolho a u como a log natural, quando eu calculo a derivada dela, ela eu sei derivar. Fica 1 sobre p dp. Lembrando que eu estou trabalhando com diferencial, então esse dp sempre vai aparecer. Tá? E aí eu estou usando agora aqui, ó, daqui para cá, estou usando a regrinha da integração por parte, que é essa daqui. Ó. Então, o dv é uv menos integral de v du. Então, bem aqui, isso aqui eu estou chamando de u. Aliás, isso aqui eu estou chamando de u. Isso aqui, junto com isso, eu estou chamando de dv. E aqui fica... aqui é u, e aqui é v, e aqui é v, e aqui é du. Tá? Estou usando a regrinha lá. Então, u vezes v menos integral de v du. Tá bom? Então, a v é p a 6 sobre 6, a u é log natural, que eu escolhi, menos a integral. A v é a p a sexta sobre 6. Aliás, p a sexta sobre 6 vezes 1 sobre p. Então, eu cancelei aqui, ó, esse p a sexta sobre p da p a quinta. E esse 1 sexto sai da integral. 1 sexto, tá? dp. E essa daqui eu sei integrar. P a quinta eu sei integrar. É p a sexta sobre 6. Tá aqui. Tá? Então, o resto é continha. Repetir, menos 1 sexto, p a sexta sobre 6. Pronto. Tá? O grande X da questão é quem que você vai escolher para ser a U e para ser a DV. Tá? Tem que ter cuidado com isso. Ah, professor, não sei, não peguei ainda isso. Você só vai pegar direito com prática. Não tem jeito. Tá? Então, até o nosso dia da nossa prova, que é dia 20 e
1 até o dia 21, vocês têm que treinar isso aí, tá? Integração por substituição, integração por partes, tá? As aplicações que a gente vai fazer, que é aplicações de volume, aplicações de trabalho, comprimento de arco, pressão, etc. Vocês têm que dar uma estudada valendo nisso, porque como eu falei, integrar não é como derivar. Derivar, qualquer função que eu te dê, você sabe derivar. A integral não. Primeiro que tem integrais, como eu já falei para vocês, que se ela for contínua, ela admite primitiva. Então, tem integrais que possuem primitivas, mas que as primitivas não podem ser expressas por meio das funções elementares que a gente trabalha. A gente conhece. Tá? Então, já começa daí. Mas é claro, aqui no nosso curso a gente vai apresentar só as funções que podem ser expressas, as primitivas delas podem ser expressas pelas funções elementares. Tá? Então, é treino, gente. É treino. Tá? Olha só, vamos fazer a letra E da log natural. A letra E da log natural. Tá? Log natural de x dx. Quem que a gente vai escolher para ser a u e para ser a dv aí? Quem que vocês acham? Eu posso escolher dv como log natural? Obviamente não, né? Porque se eu quero integrar, se eu escolher a dv como log natural, eu já vou estar perdido, porque eu não vou saber primitivar ela. Tá? Então, u e dv. Então, a u eu vou escolher como uma log natural, porque ela eu sei derivar. Ela eu derivo. Então, du aqui ó, vai ser 1 sobre x dx. Tá bom? E, portanto, quem eu vou escolher para ser a dv? A constante igual a 1. 1 dx. Tá bom? Ok? E aí ela eu sei primitivar. Qual é a primitiva de 1 dx? É x. Tá bom? Então, integral da log natural de x dx, pela regra de integração por parte, vai ser u vezes v. Então, x vezes log natural de x, menos integral de v du. Então, x vezes 1 sobre x dx. Olha que bonito. Não é lindo isso? É lindo. Então, x vezes log natural de x, menos integral de dx. Que esse x com esse x aqui cancela. Tá bom? Então, fica 1 dx, que é dx. Então, isso aqui fica x vezes a log natural de x. E a primitiva de 1 dx é x, mais a constante de integração. Acabou. Tá bom? Então, se tu derivares isso aqui, você chega aqui. Belezinha? Quer ver? Bora fazer o teste. Só dessa aqui. Não gosto de tirar a prova dos 9, não. Mas vamos só derivar essa. Quando eu derivar x vezes o log natural de x menos x mais a constante de integração, isso aqui vai dar... Aqui eu tenho que usar a regra do produto. Então, derivada da primeira dá 1 vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é 1 sobre x. Menos derivada de x é 1. Derivada de c, que é constante, é 0. 1 sobre x cancela, 1 menos 1 cancela, sobra 1 vezes log natural de x, que é o log natural de x. Acabou. Tá bom? Então volta para a função que você queria integrar. Alguma dúvida? Tudo bem? Então agora a gente já sabe também a primitiva da log natural. Tá? Log natural, a primitiva dela, x vezes log natural menos x. Tá? Agora olha a F. Olha a letra F. A letra F é a mais legal. A letra F é bem legal. Prestem bastante atenção na letra F. Olha só. Eu quero a primitiva de e elevado a x vezes a cosseno de x dx. Tá? Então vamos lá. Quem que eu vou escolher para ser a u e quem que eu vou escolher para ser a dv? Eu vou escolher para ser a u a e elevado a x e a dv a cosseno x dx. Tá? E aqui, ó, eu vou derivando a u. Qual é a derivada da u? Derivada de e elevado a x. E elevado a x dx.
Primitiva da cosseno de x. Seno de x. Então, a V é seno de x dx. Tá? Então, olha só. Então, isso aqui vai ser igual, pela regra de derivação por partes, u vezes v. Opa, não tem dx aqui, né? U vezes v. Então, fica e elevado a x vezes o seno de x. Menos integral de v du. E elevado a x vezes o seno de x dx. Então, olha onde a gente chegou. Integral de e elevado a x vezes cosseno de x dx é e elevado a x vezes seno de x menos a integral de e elevado a x vezes o seno de x dx. Essa daqui eu sei qual é a primitiva dela, imediata? Não. Então, eu tenho que tentar encontrar. Eu vou encontrar separado ela. Tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou vir aqui, ó. Eu vou tentar encontrar a integral dessa função aqui, e elevado a x vezes seno de x. Então, quanto que é a integral de e elevado a x vezes o seno de x dx? Quanto que é esse troço? Então, vamos lá. Vou chamar de u agora. Posso chamar de outra letra, tá? Mas tudo bem. Vou chamar de u a i elevado a x e de dv a seno de x dx. E aí, aqui, ó, quando eu derivar, du vai ser a própria e elevado a x dx. E quando eu integrar seno de x, vai dar o quê? Menos cosseno de x. Tá bom? Então, olha só. Então, a integral de e elevado a x vezes o seno de x dx, pela fórmula de integração por parte, vai ser u vezes v, ou seja, menos e elevado a x vezes o cosseno de x, certo? Menos a integral de v du, menos e elevado a x vezes o cosseno de x dx. E aí, quando eu faço isso aqui, esse jogo aqui de sinal, isso vai ficar menos e elevado a x vezes o cosseno de x, mais a integral de e elevado a x vezes o cosseno de x dx. Ué, professor, voltou. Voltou. Parece que está dando ruim, né, pra gente. Mas aí, quando você junta as duas informações, olha o que vai aparecer. Olha o que vai aparecer quando você juntar as duas informações. Você vai obter o seguinte, ó. Vamos começar daqui. Essa integral é isso menos isso. Então, vou colocar aqui. Integral de e elevado a x vezes o cosseno de x dx deu e elevado a x vezes o seno de x menos a integral de e elevado a x vezes o seno de x dx. E essa daqui deu isso. Certo? Deu isso. A integral de e elevado a x vezes o seno de x dx deu isso aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou substituir ela bem aqui, ó. Olha lá. Integral de e elevado a x vezes o cosseno de x dx é igual a e elevado a x vezes o seno de x menos aquilo lá. Menos e elevado a x vezes o cosseno de x mais a integral de e elevado a x vezes o cosseno de x dx. Tá claro? E aí, integral de e elevado a x vezes cosseno de x dx vai ser igual a e elevado a x vezes o seno de x dx mais e elevado a x vezes o cosseno de x menos a integral de e elevado a x vezes o cosseno de x dx. Aí, quando você chega bem aqui, você faz aquele grande suspiro de alívio, porque esse sinal aqui deu negativo, então você pode pegar essa integral jogar para o outro lado e somar com aquela outra. São idênticas. Então, você vai ter que a integral de e elevado a x vezes cosseno de x dx mais a integral de e elevado a x vezes cosseno de x dx vai ser igual a e elevado a x vezes o seno de x mais a e elevado a x vezes o cosseno de x. E se eu tenho casinha mais casinha, dá duas casinhas. Bolinha mais bolinha, dá duas bolinhas. Integral de e elevado a x cosseno x dx mais integral de e elevado a x cosseno x dx dá duas integrais de e elevado a x cosseno x dx.
igual a e elevado a x vezes o seno de x, mais e elevado a x vezes o cosseno de x. E esse 2 que está multiplicando a gente pode passar? Dividindo. Então, isso aqui divide por 2, esse 2 some daqui, mais a constante de integração no final, para não esquecer e não perder toda a questão, né? Só porque esqueceu a constante de integração. Ok? Ficou claro? Então, olha só, muitas vezes vai acontecer isso. Você vai calcular uma integral por partes, você vai chegar numa outra, aí você vai integrar essa outra novamente por partes, ou até outra substituição, sei lá, mas em geral por partes. E quando você integrar essa outra, nela vai aparecer a integral da primeira que você queria integrar. Mas isso não é ruim. Por quê? Porque se aqui, quando você faz a substituição, se aparecer a mesma integral negativa, fica lindo, porque você pode fazer isso. Você joga ela para o outro lado, soma, depois passa o 2 dividindo. Tá? Pode ser ela, pode ser 2 vezes ela, 3 vezes ela e assim por diante. Alguma dúvida? Tudo certo? Não sei, bora ver. Eu fiz só assim, mas bora ver. Nosso amigo perguntou se ele chamasse o dever da e elevado a x, como a e elevado a x. Será que daria a mesma coisa? Vamos ver. Eu creio que sim, mas vamos ver. A integral de e elevado a x vezes o cosseno de x dx. No caso, está chamando a u de cosseno e dv de e elevado a x dx, certo? É boa também porque aqui, quando eu integrar, dá ela própria, né? E aqui, quando eu derivar, derivada do cosseno é menos seno dx, certo? Então, isso aqui ficaria igual o v, então e elevado a x, eu acho que vai dar a mesma coisa, cosseno de x menos primitiva de v du, então menos e elevado a x vezes o seno de x dx. Aí aqui dá mais, dá a mesma coisa. Aí dá mais, aí tu vai ter que integrar ela por parte de novo. Aí vai acontecer algo parecido, né? Com certeza vai aparecer essa mesma integral aqui, tu vai ter que fazer isso, jogar para o outro lado, somar, depois dividir por 2. Tá bom? Alguma dúvida? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bora fazer mais a G, né? Para concluir. Tá tudo bem aí? Vamos fazer mais a G para a gente concluir esses itens e depois eu vou para o caso da integral ser definida, tá bom? Olha que eu faço essa. Vou deixar essa G para vocês, tá? Log natural de x ao quadrado. Lembrando que aqui não é o x que está ao quadrado, é o log natural que está ao quadrado, tá bom? Então vejam aí quem que você escolhe para ser a u, quem que você escolhe para ser a dv. Eu vou falar logo no caso da integral ser uma integração por parte, só que definida, tá? Se a integração for por parte, você for trabalhar a integração por parte, só que com uma integral definida, os limites de integração vão se aplicar a esse fator, f de x dx. Por quê, professor? Porque esse fator faz parte da primitiva da tua função. Então, tu tens que variar toda a primitiva. Tá? Então, f de x vezes g de x tem que variar de a até b. E essa outra integral se mantém também, o limite de integração. Integral de a até b. A mesma coisa, tá? Para a nossa notação de u, v, du, dv, acontece a mesma coisa. Você não pode esquecer de variar esse fator. Já vi muita gente esquecendo de variar o fator u vezes v. Tá? Tem que variar. Tá? Por exemplo, esse daqui, ó. Primitiva, aliás, integral definida de, variando de 1 até 3, de x ao cubo vezes o log natural de x. Então, vocês já estão espertos, quem que vocês vão escolher aí para ser a u e a dv? Quem que você escolhe para ser a u?
Quem que você escolhe para ser a U? A log natural de x, né? Por quê? Na verdade, agora vocês já sabem. Eu fiz ela agorinha. Mas ela é uma integral, uma primitiva mais complexa um pouquinho, né? Não digo complexa, mas é uma primitiva imediata, né? Que a gente, do jeito que a gente gostaria. Então facilitem a vida de vocês, né? Escolhe a U como a log natural e a dv, nesse caso aqui, como a x ao cubo, tá? dx. Por quê? Porque quando eu derivo, aqui aparece 1 sobre x, dx, e aqui, primitiva de x ao cubo, x à quarta sobre 4, x à quarta sobre 4. Tá bom? E aí vai ficar assim, ó, igual, pela fórmulazinha, vai ficar u vezes v, então u vezes v, x à quarta sobre 4, vezes o log natural de x, menos integral de v du, v, x à quarta sobre 4, du, 1 sobre x dx. Só que eu estou trabalhando com a integral definida. Então, bem aqui, faz parte da primitiva da função. Então, eu tenho que variar essa primitiva nos limites de integração originais, de 1 a 3. Certo? E essa daqui também, de 1 a 3. Tá claro? Tudo bem? Então, isso vai dar aqui vai dar 3 à quarta sobre 4 vezes o log natural de 3, menos 1 à quarta sobre 4 vezes o log natural de 1. Menos, aqui vai dar em integral de 1 a 3, esse 1 quarto eu posso tirar da integral, 1 quarto, vou até colocar aí logo aqui, x à quarta sobre x é x ao cubo dx, sim ou não? Seria isso aqui, ó. Então vai ficar 1 quarto vezes, qual é a primitiva de x ao cubo? É x à quarta sobre 4, variando de 1 a 3. Alguma dúvida? Então isso vai ficar 3 à quarta, 81, vezes o log natural de 3 sobre 4. Log natural de 1 é 0, então isso aqui dá 0, tá? 0. Menos 1 quarto vezes 3 à quarta sobre 4, menos 1 à quarta sobre 4. Tá? Então, isso ficou 81 vezes o log natural de 3 sobre 4, menos 1 quarto, vezes, aqui 81 sobre 4, menos e menos mais. Não, deixa eu fazer assim logo, melhorar. Aqui dá 81 menos 1, 80 sobre 4. Certo? Tá certo? Tá, né? Então isso fica 81 vezes o log natural de 3 sobre 4. Tá. 80 por 4 dá 20. 20 por 4, 5. Pronto. Tá bom? Deixa eu ver se deu certo. Deu certo. Alguma dúvida? Então é assim que a gente trabalha com os limites de integração. Tá bom? Na integração por parte. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo? Tudo sossegado, né? E a integral de 0 a meio. Aí eu faço dar cosseno. Qual que eu faço aqui? Deixa eu ver qual é que eu faço aqui. Não vou fazer todas, não. Vou deixar para vocês treinarem. E tem o livro. Não esquece do livro, da lista de monitoria. Vou fazer dar cosseno para a gente lembrar
a derivada dela. Vocês lembram qual é a derivada da arcosseno de x? Esqueceram, né? Normal. Essas funções que a gente não trabalha tão frequentemente quanto as outras, é danado para a gente esquecer. Olha só, letra B. Integral de 0 a meio da arcosseno de x dx. Tá? Então vamos lá. Quem que eu vou chamar para ser a u e quem que eu vou chamar para ser a dv? Né? Já está na cara que eu não posso escolher a dv como arcosseno. Senão eu não vou conseguir integrar ela. Então a u tem que ser a arcosseno. Tá? E a dv vai ser quem? Vai ser 1 dx. Certo? Porque essa daqui eu sei primitivar. Essa daqui vai dar x. E essa daqui eu sei derivar. Pelo menos a gente tem que lembrar a derivada. A derivada da arcosseno qual é? Alguém lembra? 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Tá bom? Então, quando eu usar a fórmula de integração por partes, 0 a meio da arcosseno de x dx vai ser igual a u vezes v, então x vezes a arcosseno de x, variando de 0 a meio, menos a integral de v du. Então fica x sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Variando de 0 a meio também. Aí eu chego nessa integral, e essa integral não sei a primitiva imediata dela. Mas olhando para ela, a gente já deve, ou pelo menos vocês já deveriam ter a sacada que ela vai sair por qual técnica? Substituição. Porque se eu chamar 1 menos x ao quadrado de u, ou de w, qualquer outra letra, quando eu derivar vai aparecer 2x menos 2x dx, que está aqui, ó, x dx. Aí fica lindo. Tá bom? Então bora fazer essa aqui fora a parte. Isolada aqui. Integral de 0 a meio de x sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Tá? Então eu vou chamar aqui de w 1 menos x ao quadrado. Quando eu calculo a diferencial do w, isso vai dar menos 2x dx. Tá bom? Lembrando que eu estou trabalhando com a definida. Então tem que trocar os limites de integração. Tá? Então trocando aqui o limite de integração, quando o x é 0, o w vai ser 1. 1 menos 0, 1. Quando o x é meio, o w vai ser 1 menos meio ao quadrado. Então vai ficar 1 menos 1 quarto. Ou seja, o w vai dar 3 quartos. Tá bom? Então essa daqui vai ficar igual. Vai ficar a integral. Quando x é 0, w é 1. Quando x é meio, w é 3 quartos. 3 quartos. De 1 sobre a raiz quadrada de w. E x dx é menos dw sobre 2. Aqui é menos dw sobre 2. Tá claro? Como é? Não entendi. Se eu posso substituir depois? Posso. Posso calcular a integral indefinida, sem o limite de integração, encontrar a primitiva e depois substituir esses que são os originais.
Mas aqui eu optei por fazer logo a mudança dos limites de integração para essa nova variável. Lembrando que eu estou trabalhando só com essa integral. Ainda não estou fazendo essa. Só essa daqui. Aí depois eu vou pegar o resultado e vou substituir aqui. Tá bom? Tá, então isso vai ficar igual a menos, jogar para cá, meio, menos meio, vezes a integral de, variando de 1 a 3 quartos, de 1 sobre w raiz quadrada de w. Só que raiz quadrada de w é w elevado a meio. Então vai ficar w elevado a menos meio quando eu inverter. Certo? dw. Tá claro? Então isso vai ficar menos meio vezes primitiva de w elevado a menos meio. É w elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. E isso aqui variando de 1 a 3 quartos. Tá bom? Então, como é que vai ficar? Menos meio vezes. Aqui vai dar meio. E aí eu vou inverter. Então, vai dar 2 sobre 1. Vezes w elevado a meio, variando de 1 a 3 quartos. Tá? Então, deu meio, menos meio, meio. Aí esse cancela com esse, vai ficar menos. Aí 3 quartos elevado a meio, 3 quartos elevado a meio, menos 1 elevado a meio. Tá? Aí com esse menos aqui eu posso trocar isso, né? Então vai ficar 1 elevado a meio que dá 1, menos 3 elevado a meio é raiz quadrada de 3 e 4 elevado a meio é raiz quadrada de 4 que dá 2. Então dá isso aqui. Aquela integral lá, tá? Aí eu venho aqui e substituo. Então aqui vai ficar igual. No meio, isso aqui vai dar meio vezes o arcosseno de meio menos no zero. No zero, você concorda que vai dar 0 vezes arcosseno de 0 dá 0? Então nem vou colocar, tudo bem? Isso aqui vai dar 0. Menos aquela integral lá, que é 1 menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá? Então isso daqui vai dar meio. Qual é o arcosseno de meio, gente? Qual o arco cujo seno é meio? Em graus. Né? 30? Sim ou não? E em radianos? Π sobre 6. Π sobre 6. Π sobre 6 menos 1 mais raiz de 3 sobre 2. Então isso vai dar π sobre 12 menos 1 mais raiz de 3 sobre 2. É o valor daquela integral. Dessa integral aqui. Arcosseno de x variando de 0 a meio. Tá? Só confirmar. Π sobre 12 mais raiz de 3 menos 1. Certinho. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem? Então, olha só. Mais um exemplo. A gente chegou numa integral que a gente não sabia a primitiva imediata dela. E nesse caso aqui, nós usamos a outra técnica, a técnica da substituição, para a gente poder resolver ela. Tá? E resolvemos ela. Nesse caso, eu optei por efetuar logo a mudança dos limites de integração. Tem que ter muita atenção aos limites de integração. Gente, se vocês errarem o limite de integração, a mudança dele, infelizmente você erra toda a conta. Tá? Não vai bater. Não pode esquecer, porque é muito comum o camarada vem aqui, aí faz a mudança de variável e esquece dos limites de integração e calcula nos limites originais. Dá errado. Vai dar errado. Não pode esquecer de fazer a mudança. De duas, uma. Ou você faz logo a mudança, ou então calcula a primitiva, como se fosse uma integral indefinida, e no final faz a variação no limite de integração original, na variável original, na variável x, no caso. Tá bom? Não pode esquecer disso. Tá? E aí eu vou deixar essas duas últimas para vocês. Tá? Integral de 0 a 1 de t vezes o cosseno hiperbólico de t, para lembrar dessas funções hiperbólicas também. Lembra qual é a derivada do cosseno hiperbólico? Seno hiperbólico. Qual é a derivada do seno hiperbólico? Cosseno hiperbólico. Não é menos cosseno hiperbólico, é o cosseno hiperbólico somente. Tá?
E essa daqui também, tá? Essa daqui é legal. Primeiro você divide aqui como arco duplo, seno de 2t, escreve pelaquela formulazinha do arco duplo, lá da trigonometria, 2 seno t cosseno t, tá? E depois aplica a integração por partes, tá? Vai sair legal essa. Eu queria falar ainda de integrais trigonométricas um pouquinho, mas não vai dar tempo, porque eu quero entregar as provas para vocês, tá bom? Então, por hoje tá bom. Na próxima aula a gente fala um pouquinho de integração trigonométrica e falamos das aplicações de volumes via integrais, tá bom? Até a próxima, tchau.